Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Jefferson, eu sou estudante da Universidade Estadual de Goiás, estou finalizando na verdade, né, o quinto semestre de licenciatura em matemática, né, se Deus quiser, vou ser um futuro professor de matemática, ok? E esse vídeo de hoje eu estou fazendo para fazer meio que um seminário, né? Seminário final aí do meu relatório de estágio, para contar para vocês um pouco, né, de como é que foi a minha experiência na escola, como é que foi estar ali junto com os professores, auxiliando os professores, né, lidando diretamente com os alunos, certo? Como é que eu fui acolhido na escola, como é que são as estruturas dessa escola. Isso e um pouco mais para vocês aí. Eu vou compartilhar essa experiência com vocês, ok? Então, pessoal, é interessante assim, porque quando foi para mim ir fazer, né, a primeira vez que eu fui na escola, né, antes de ir, nossa, me deu aquele frio, assim, comecei a suar as mãos e chega tava dando uns calafrios assim, sabe? Mas é muito interessante, porque assim, eu cheguei lá na escola com a impressão assim de que ia ser tudo muito difícil, muito complicado, né? E aí bati no portão da escola, fui atendido pela pessoa que fica ali na portaria, né? E desde então eu fui super bem atendido, né? Essa pessoa já me direcionou diretamente para a diretoria da escola, onde também fui muito bem recebido, né? E não tive nenhum empecilho, de prontidão, o diretor já chamou logo a professora que estava disponível lá no momento lá para me apresentar, para falar que eu era o estagiário, né, que ia começar lá a fazer a observação lá deles em sala de aula e tudo, né, e aí isso foi me acalmando um pouco mais, né, e, e assim, tirou, né, aquele peso que eu tava assim de pensando que era tudo muito difícil e tudo, né, e aí foi me apaziguando, assim, os meus pensamentos, né? E aí, fui conhecer as estruturas da escola, né? Um funcionário da escola foi lá e me apresentou os espaços, as salas de aulas, né? As quadras poliesportivas que tem na escola, todos os ambientes, estacionamento, as salas de recurso que ali tem, né? Os canteiros, a escola ela tem uma área verde muito legal. Então, assim, eu fui começando a me familiarizar com a escola, né? E aí fui e voltei para casa com a sensação assim tão boa, sabe? Que quando eu saí de casa, eu saí tão nervoso, e quando eu retornei para casa, eu voltei assim com a sensação tão boa, né? Que era aquilo que eu queria para mim, né? Estar ali num ambiente desse. E aí, quando eu retornei lá para começar a minha fase de observação, né? Porque esse primeiro estágio, a gente tem que fazer uma parte de observação e de semi-regência, né, que é ajudar os professores em alguma atividade, auxiliar, dar um auxílio para os alunos, né, auxiliar o professor de alguma forma, certo? E aí, primeiramente veio essa fase de observação, que eu tinha que ir para a escola e apenas observar. Então fui lá, sentei lá ao final da sala, né, e comecei a observar o modo como os professores, eles tinham esse contato, né, com o aluno, como é que eles transmitiam o conteúdo para os alunos, né, qual era o comportamento dos alunos diante dessa transmissão que o professor estava fazendo para eles, né, desse conhecimento que eles estavam recebendo. E aí eu pude meio que me adaptar, né, como é que eu faria para mim explicar para os alunos quando chegar a minha vez, né? Porque foi muito interessante, primeiramente, eu observar, porque a partir daí, né, eu já, eu já sabia uma maneira mais fácil de me comunicar com os alunos, porque eu vivenciei ali com eles ali como é que eles estavam recebendo esse conteúdo e como é que eles estavam praticando, né, todo esse conteúdo.
E aí, assim, eu pratiquei com alunos de sexto ao nono ano, né? Então, cada ano, né, era um professor diferente. E aí eu pude também até absorver a metodologia como cada um dos professores, né, utilizavam com seus alunos, né, o, as regras que eles tinham, né, aquele contato ali, né, de professor-aluno, aluno-professor. Então eu pude absorver um pouquinho da experiência de cada um deles, né, para mim utilizar isso na minha carreira, né, na minha vida profissional, certo? E daí veio o período de semi-regência, né? Porque até então eu estava na parte de observação ainda, né? Eu nem interagia nem nada, apenas observava. E aí depois veio aí o período de semi-regência. Aí eu pensei, nossa, e agora? O que, que eu vou fazer? Porque chegou a minha vez, né? De ajudar de alguma forma, né? Aqueles alunos e os professores ali para contribuir um pouco com a escola e fazer o meu papel ali, certo? E aí eu também fiquei bastante nervoso, né? Só que aí foi interessante assim, porque como foi assim uma parte de semi-regência, que eu não precisava ainda elaborar uma aula toda para mim chegar lá e assumir a sala de aula, né? Então os professores eles foram bem legais nessa parte, sim, eles que passaram o conteúdo, né? E eles pediram o meu auxílio para ajudar a explicar, né, para os alunos como tirar dúvidas, né, e me ajudar ali no que fosse necessário. Inclusive, teve uma professora, né, que ela até pediu para que eu passasse o conteúdo no quadro, né, e nossa, eu nunca tinha passado nenhum conteúdo assim no quadro, eu não sabia como é que ia ser a minha letra e tudo, se eles iam compreender o que estava sendo transmitido ali, mas ela falou, vai lá, você consegue, você tem que começar de alguma forma. E aí me deu lá o pincel e falou, vai lá, e passa. E aí eu fui lá e consegui, né, fazer lá passar o conteúdo no quadro e os alunos conseguiram compreender tudo direitinho. E isso foi, assim, muito gratificante, né. E aí, já com outros professores, né, eu aprendi, assim, aquele contato direto com o aluno, de ir, né, de mesa em mesa. Isso é muito importante porque o aluno, ele se sente acolhido, né, quando ele vê que o professor está dando uma atenção para ele. Então, assim, teve professores que me ensinaram essa parte aí também, né, de ir, né, de mesa em mesa, observar se, mesmo se o aluno é um aluno bom, né, que estava fazendo as atividades ali tudo certinho, para a gente conferir se realmente ele estava fazendo da forma correta e tal, dar uns toques aqui, outro ali, ensinar alguma coisinha aqui, outro ali, né, tirar uma dúvida. E realmente isso marcou muito assim para mim como futuro professor de matemática, certo? E assim foi muito bom poder auxiliar, né, esses professores de alguma forma transmitir aí o conhecimento aí para esses alunos. E aí o interessante, né, teve uma das aulas que eu estava participando lá, fazendo a semi-regência, né, que o próprio aluno chegou na professora e falou: não, professora, o Jefferson tá aí para aprender a ser professor e tudo, então pede para ele ir lá e explicar o conteúdo pra gente, não sei o que e tal. E aí a professora foi e me deu essa abertura e eu fui lá e expliquei todo o conteúdo lá para eles lá de uma forma bem clara assim, né, e objetiva, de uma forma que eles conseguiram entender. E aí depois a professora passou uma atividade, né, e aí eles foram resolvendo as atividades e alguns que ainda tinham alguma dúvida, outra a gente foi lá dando suporte, né, e muito legal, muito interessante mesmo. Pois é, e aí assim, eu aprendi muitas coisas ali que eu vou carregar comigo para minha vida profissional aí, né? E agora sim, infelizmente, eu também pude notar o desinteresse, né, de muitos alunos em aprender o conteúdo de matemática. E aí, assim, eu não sei se isso pode ser culpa da pandemia ainda, se é falta de uma maior participação dos pais, né? Porque eles já são alunos maiores, então muitas vezes os pais não gostam de interferir muito, tudo, né? E eu acho que talvez tivesse que ter mais esse contato, né? Dos pais com a escola, né? E aí esse talvez foi assim um dos maiores desafios que eu encontrei lá na escola, foi isso, né? Essa
como é que eu posso dizer, essa barreira que os próprios alunos criam, né, com relação à matemática. E aí, conversando com os professores, né, e eles me explicaram que realmente a comunidade, né, é uma comunidade um pouco carente, né, uma comunidade que precisa de uma atenção especial. Por mais que a escola interage com os pais, né, fazem aí alguns projetos, trazendo a participação da comunidade junto com a escola, mesmo assim ainda fica muito a desejar, assim, por parte dos pais, né? Mas é isso aí, né? O importante é a gente continuar fazendo o melhor da gente, né? Atendendo cada aluno individualmente, assim, as necessidades, né, de cada um, e conseguir transmitir o conteúdo de forma geral, certo? E aí o interessante é que depois que eu ministrei a aula lá, né, que eu dei esse apoio para os professores, aí eu já estava até indo embora. E, nossa, isso para mim foi muito gratificante. Teve um aluno, né, que me cumprimentou, falou: nossa, professor Jefferson, você vai ser um excelente professor, né, de matemática. Eu gostei muito da sua aula e consegui aprender o conteúdo. Parabéns. Nossa, aquilo para mim foi muito, muito gratificante. Gratificante mesmo. Aí me mostrou, assim, o quanto que eu quero ser professor e me fez ficar mais forte e mais convicto, né, de que é isso que eu quero para minha vida. Bem, pessoal, e no mais é isso, né? Eu só tenho mesmo a agradecer, né, a todo o pessoal da escola, a direção, aos professores, né, que me acolheram aí, não colocaram nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade para mim, certo? Agradecer a toda a equipe da escola, desde a portaria até os professores que me receberam lá. Foi tudo muito bom mesmo, uma experiência muito boa, ok? E eu espero que futuramente aí, né, eu consiga me formar, ser um professor aí de matemática e poder contribuir, né, para esse ensino de matemática para essas crianças, né, esses adolescentes, e poder fazer a minha contribuição, né, com a parte de ensino, a parte de educação, ok? Mas é isso. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir, né, essa experiência que eu tive na escola com vocês. E é isso aí, galera. E aí depois a gente vai postar mais vídeos aí futuramente, ok? Com mais conteúdos. Então, desde já, vou pedir para que vocês continuem dando um joinha, curtindo aí nossos vídeos, compartilhando, tá ok? Que a gente ainda tem muitos conteúdos interessantes para transmitir para vocês, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.